Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar introduzindo a famosa distribuição de Q². Então esse é um vídeo introdutório, nós estaremos fazendo outros vídeos, onde vamos mostrar como calcular probabilidades usando tabelas, calcular probabilidades usando Excel, calcular probabilidades usando o programa R. Mas especificamente nesse vídeo nós vamos falar apenas de algumas noções preliminares sobre a distribuição de Q². E nos vídeos posteriores vocês poderão dar continuidade a assuntos mais específicos. Então, a primeira coisa que nós vamos estar destacando aqui é onde que essa distribuição, que é bastante utilizada na estatística, onde que ela aparece em alguns cenários que ela aparece. Na verdade, ela aparece em muito mais cenários do que aqueles que nós vamos estar falando aqui. Mas essa distribuição é utilizada em vários testes estatísticos, especificamente quando nós fazemos intervalo de confiança ou teste de hipótese para variâncias, a distribuição de Q² aparece. Ela aparece também no teste de Q² de Pearson, que é um teste muito utilizado, por exemplo, na área das ciências humanas, na área da saúde. Ela também aparece na estatística F, na verdade a estatística F, que faz o teste F da análise de variância, ela é uma razão de Q², Então a distribuição de Q² ela também praticamente define, de certa forma, a estatística F. Ela aparece no teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, também como a estatística do teste, também como a variável aleatória que responde pela estatística do teste, e ela aparece em vários outros testes estatísticos. Então essa distribuição de Q² é muito importante, ela aparece em vários cenários na estatística. Basicamente, a distribuição de Q² sempre está surgindo quando a estatística do teste eleva coisas ao quadrado. Então, quando você tem uma tendência de elevar dados amostrais ao quadrado, por algum motivo natural, a distribuição de Q² tende a aparecer, tá certo? Claro que essas manobras elas dependem de cada teste, das especificidades de cada situação. Mas normalmente quando você está elevando coisas ao quadrado, tem uma tendência de aparecer a distribuição de Q² na modelagem. Bom, mas afinal o que é a distribuição de Q²? Qual a função matemática que define a distribuição de Q²? Qual a função densidade de probabilidade? Então, nós dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição de Q² com ni graus de liberdade se a sua função densidade for dada por essa expressão matemática aqui. Observe que essa expressão matemática ela não é elementar. Nós temos aqui, por exemplo, dentro de toda essa expressão, nós temos essa função aqui que é a função gama, que é definida dessa maneira aqui, por uma integral, que é uma ferramenta matemática, que não é elementar, digamos assim, para todo mundo, Você tem que ter um conhecimento bom de matemática. E a distribuição, a função densidade de probabilidade de uma distribuição de Q² tem toda essa cara aqui que é bastante complexa. Agora, só para a gente ter uma compreensão, se a gente estivesse trabalhando com uma função aqui do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, esses valores a e b seriam os parâmetros que definiriam a função do primeiro grau. Ou seja, se você conhecesse o valor de a e se você conhecesse o valor de b, você basicamente iria conhecer a função do primeiro grau, você ia definir a reta, que é o gráfico dessa função. Bom, na distribuição de Q², apenas um valor define toda a curva, tá certo? Que é esse nizinho que aparece aqui, ó. Ele aparece nessa expressão, que é o nizinho, que é chamado grau de liberdade, pessoal. Então, o grau de liberdade é apenas um parâmetro que define a distribuição de Q². Na verdade, se você fornecer apenas esse número para essa função, você já vai encontrar o gráfico da distribuição de Q², da variável aleatória, da função densidade de probabilidade dessa variável aleatória chamada Q². Ok? Então você precisa de apenas um número. Veja, para você definir bem a reta na função do primeiro grau, você precisa de dois parâmetros. Para você definir a função de densidade de probabilidade de uma Q², você precisa apenas de um número. E esse número é chamado grau de liberdade. Então esse nome grau de liberdade foi um nome que deram aí ao longo da história. Poderia ser qualquer nome, chamaram de grau de liberdade. Da mesma forma que chamaram aqui o A de coeficiente angular e o B de coeficiente linear. Então nós vamos ver aqui na sequência uma animação com um programa para você ver o papel desse grau de liberdade dentro da distribuição de Q² dentro da FDP, da variável aleatória com distribuição de Q². Ok? Então, observe que é uma função já mais complexa, Ela não é tão elementar,
mas ela vai modelar diversos fenômenos naturais a partir da análise estatística. Então, como você observou, a função que define a distribuição de Q² ela é relativamente complexa, né? Ela se utiliza da chamada função gama, então é uma expressão matemática que não é tão elementar. Vamos mostrar aqui, através de um programa computacional, como é que se comporta o gráfico dessa função a partir daquele parâmetro chamado grau de liberdade. Na verdade, todo o gráfico dessa função FDP da Q², ela só depende de um único número, que é o que nós chamamos de grau de liberdade. Esse grau de liberdade não precisa tergiversar muito sobre ele. Para nós, ele significa o quê? O número que define a cara da distribuição de Q². Bom, então com o grau de liberdade 1, nós temos aqui mais ou menos a cara da distribuição de Q². Com o grau de liberdade 2, grau de liberdade 3, você começa a observar que essa distribuição de Q² aqui, ela é assimétrica, né? Ela tem uma certa assimetria. E à medida que eu vou aumentando esse grau de liberdade, olha o comportamento, olha a forma da curva. Ela vai sendo alterada, né? Você vai aqui aumentando, ó, vamos aumentando aqui para 10, né, para 11, para 12, 13 graus de liberdade. Então você começa a observar o seguinte, ó, 14, né, que essa distribuição ela é flexível, né, de certo ponto, porque você vai mexendo nesse parâmetro grau de liberdade. Então você começa a observar que essa distribuição ela é flexível, né? À medida que você altera esse parâmetro de liberdade, ó, do 3 para o 7, ela vai dançando aqui em torno dos valores, vai mudando a simetria a depender do chamado grau de liberdade, né? Então aqui eu coloquei um grau de liberdade de 30, observe, né? Ela tem aparentemente até um comportamento de uma curva normal, mas de uma curva normal perto aqui do grau de liberdade, que é 30, né? Porque a gente vai também observar que a distribuição de Q² tem como média exatamente o grau de liberdade. Então, uma coisa importante também na estatística é a notação, né, pessoal? Então, isso às vezes pode até diferir de livro para livro, mas o mais comum é a notação utilizada para distribuição de Q², inclusive esse nome, o próprio nome Q², né, ele vem da letra grega chi, né, chi, no caso aqui escrito, que é esse, na verdade, é como se fosse o nosso x, só que é um x um pouquinho mais tortinho. O quadrado, porque o pessoal basicamente batizou isso na literatura colocando essa letra grega x ao quadrado, mas é uma letra grega qui, né? Então ficou Q² o nome desta variável aleatória. Tem muito a ver com a própria letra grega, né? A questão da notação utilizada. Então no inglês você vai ter x², né? Que seria Q². É importante essa notação quando você está trabalhando com os programas, com softwares estatísticos, muitos deles utilizam o inglês, por exemplo, o programa R vai usar essa abreviação de x² para você trabalhar com a distribuição de Q², né? E na tradução é Q² na íntegra, né? Como a gente vem falando aqui durante todo o vídeo. Então, o Q² traduzido é o x² quando você for para o inglês, que seria, na verdade, essa letra grega aqui, Q ao quadrado, é a representação básica da notação de uma variável aleatória com distribuição de Q². Se uma variável aleatória y tem distribuição de Q², com k graus de liberdade, né? Lembrando que o grau de liberdade é o parâmetro que define a distribuição de Q², nós vamos anotar dessa maneira. Então, se y tem distribuição de Q² com k graus de liberdade, y, tiozinho significa y, é distribuído conforme uma Q² com k graus de liberdade. Então, o k aqui está indicando sempre para a gente o grau de liberdade dessa distribuição. Bom, pessoal, essas são as noções preliminares. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar como calcular probabilidades de uma variável aleatória com distribuição de Q² a partir do uso de tabelas, também depois utilizando Excel e depois utilizando o programa R. Tá? Só destacando que aqui nós não estamos fazendo o teste de Q². O teste de Q² é outra coisa. O teste de Q² vai se utilizar da distribuição de Q², tá ok? Não confundir o teste com a própria variável aleatória. Da mesma forma, por exemplo, que o teste de Kruskal-Wallis, um teste não paramétrico, se utiliza também da distribuição de Q². Da mesma forma que para encontrar intervalos de confiança para variância de uma amostra que é proveniente de uma distribuição normal, você se utiliza também da distribuição de Q² e ela aparece em diversos cenários, tá certo? Então, aqui são apenas noções preliminares. Em outros vídeos nós vamos ter as especificidades dessa distribuição e em outros vídeos também nós teremos os testes específicos, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido essas noções iniciais do comportamento da variável aleatória com distribuição de Q². Nós não nos prendemos basicamente àquela fórmula matemática que foi colocada, porque a gente entende que ela tem uma complexidade maior, é mais para o pessoal
específico da área de estatística, né? Que a gente no futuro também vai estar fazendo vídeo aí mais específico para quem é da própria área, né? Da área de estatística propriamente dita ou da estatística matemática. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.